Imagina uma pessoa te dando R$ 100 todo mês. Agora imagina 100 pessoas te dando R$ 100 todos os meses. Vou te revelar exatamente o que eu fiz, que você também pode copiar e colar para de fato aí fazer o seu negócio, né? Ou dar os primeiros passos no seu negócio sozinho, da sua casa, igual eu fiz. E cara, ainda tem uma mudança de pessoa como pessoa mega hiper radical. Bom, então vamos direto ao ponto, sem enrolação, sem frescuragem, tá? Porque eu começaria hoje um negócio de apenas uma pessoa, que foi o que eu fiz, né? Do zero, em 2026. Ali começando, dando seus primeiros passos. Eu vou te dar 3 modelos aqui para você começar aos poucos, do seu jeito. E de fato são altamente lucrativos. E eu vou te mostrar aqui na lata o que foi que eu fiz. Por exemplo, é importante, né, eu mostrar alguns resultados para fazer sentido. Oh, pô, faz sentido. Então não faz sentido. Concorda comigo? Então vamos lá. Esses resultados aqui na Kify, eles são exatamente orgânicos. Eu vou te mostrar e eu vou te falar o que foi que eu fiz. Esse é um dos pontos, tá? E, cara, cada situação é uma situação. Tô começando com pouca verba, tô começando, tenho uma verba para investir, e assim sucessivamente, né? Cada pessoa é uma pessoa. Somos pessoas diferentes em situações diferentes, né? Trazendo para tráfego pago, aqui a gente faz venda na ClickBank, né? Isso aqui são dos últimos meses, na gringa, né? Então aqui você precisa colocar uma grana, ok? Trazendo para você começar sem dinheiro também aqui, ó. Você pode receber dinheiro do YouTube, né? Isso aqui é o último mês que eu recebi. Isso aqui é o saldo desse mês. Então, é zero, zero desculpa para você começar. Bom, vamos lá. Vamos no nosso primeiro ponto aqui. Bom, antes da primeira coisa aqui que você tem que entender, basicamente é o seguinte: você tem que se perguntar se hoje você está bem, né? Tem muita gente que basicamente não consegue de fato aí viver razoavelmente bem. E o que que você precisa fazer para encontrar o seu bem-estar, né? Eu lembro muito de mim que basicamente era o seguinte: vamos lá, vamos trazer para o contexto aqui, vou contextualizar com vocês. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa jossa aqui, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar e 2 para voltar, mas de antemão também eu tinha um ônibus para universidade, né? Na época eu fazia administração e, cara, tudo bem para quem faz, eu aprendi muita coisa, mas eu acho que algo mais técnico faz mais sentido, tá? Só a minha opinião. Não me matem aqui nos comentários sobre isso. Bom, e aí é o seguinte, eu lembro que na época a gente estava focado num projeto, na empresa, né? Trabalhava numa empresa de RH. E eu lembro que eu pegava muito ônibus. Então eu passava, não sei, em média 3, 4 horas dentro do ônibus. E foi bem chato que eu lembro que eu tava gastando muito. E eu, na época, cara, já sofrendo muito, pegando ônibus, pegando trabalho, tinha que chegar mais cedo, porque a gente estava com um projeto de criação de demanda dentro do nosso software, que era um software novo. Então, mega hiper complicado. Chegava cedo, saía tarde, ia para a universidade, chatão, trânsito altíssimo, né, na hora de ir para a universidade, que é aquele momento de alto pico de carros, né, de trânsito. E nessa vida, cara, mega hiper suado. E bem chatão mesmo, mega triste, tava. Eu lembro, bem complicado. E eu lembro que para completar ainda, eu chegando 6 horas, eu saindo tarde, indo para a faculdade depois, ônibus por cima de ônibus, tinha que gastar dinheiro com ônibus. E eu ainda pedi, né? Tipo, vou resolver pedir ao meu patrão para ele me dar um aumento, uma bonificação para mim pagar esse translado, né? Que tava apertado, né? Começo ali de estrada. E para completar, ele disse que não poderia dar naquele momento. Cara, aquilo me acendeu uma chama de na hora de raiva e dizer, cara, eu preciso mudar essa jossa de fato. E foi que eu comecei a dar meus primeiros passos, né? Ainda trabalhando, né? Chatão, ganhando bem pouco. Eu lembro que na época era pouco, acho que era 1.000 e pouco, ainda menor do que hoje. Está com 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Se não foge aqui da minha cabeça. Então eu acho que isso que foi que decidiu. É por isso que eu pergunto para vocês, né? O que é que vocês querem? Qual o preço que vocês têm que pagar para de fato aí ter uma vida melhor? Como até coloquei aqui no começo, cara. Além de você ter resultado, o impacto que tem na sua vida é surreal, porque você começa a fazer coisas que faz sentido. O que seria sentido para mim, né? Não sei se faz para vocês, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, sim. Cara, cuidar de você, né? Você é seu nicho, você é a sua empresa, né? Quando eu falo cuidar de você, quem me acompanha aí, sempre eu posto no Instagram. Cara, eu gosto de me acordar cedo, eu gosto de fazer um treino, eu gosto de ler, inclusive tem livro novo que acabou de chegar. Então, é meio que isso. O que é que isso faz de mim? Faz eu melhorar como pessoa e eu sou a minha empresa. Eu sou o meu nicho, né? Eu sou a empresa de um negócio só. Então, para me melhorar, eu tenho que ter esse tipo de atitude. Então, é por isso que vem esse. Mas segurei que eu vou falar mais sobre isso. Vamos aqui voltar para a tela do computador, para a prática. Bom, voltando aqui, qual seria o primeiro passo que você deve fazer? Não, não é que você deve fazer, não. O que foi que eu fiz, né? Basicamente, o que eu fiz foi criar um
canal. Então, na época, eu lembro que eu criei um canal e comecei a falar o que eu estava fazendo, né? Que basicamente eram vendas, né, através do Google aqui na ClickBank, na gringa, né? Na verdade, eu comecei no Brasil, né, na Hotmart. Essa aqui é a pura verdade. E depois que eu vim para a gringa devido à moeda, né? Então, se eu tenho o mesmo trabalho para vender na Hotmart, ganhar em dinheiro, desculpa, ganhar em real, que tal eu mudar esse conceito, né? E ganhar em dólar aqui. Porque aí o dólar, ele, né, é mais pesado. Então foi basicamente assim que eu comecei. E eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Na internet. Comecei a ter meus primeiros vídeos, né? Que no começo todo mundo sabe, não precisa nem, né, falar. Demanda de um certo esforço. Nem todo mundo quer aparecer, né? Isso é um fato. Talvez com o tempo que você for ganhando grana, você vai entendendo. Pô, se eu aparecer, eu consigo fazer e consigo crescer, né? Você sabe que hoje o mundo está muito voltado a isso. Então, quando você cria conteúdo, eu criei um canal de conteúdo falando o que eu estava fazendo, que era basicamente aprender e colocar em prática o que eu estava fazendo, né? Aí, claro, no começo, poucas vendas, normal. Então, isso foi o meu ponto de partida, tá? Aí, através desse ponto de partida de criar conteúdo, né? Eu lembro que eu comecei a postar uns resultados, aí começou a aparecer o quê? Mentoria individual. Nando, tem como você me ensinar isso? Nando, eu não estou conseguindo ter resultado, tem que você faz mentoria, entendeu? Então, qual que é o princípio da coisa? Eu comecei a criar conteúdo do que eu estava fazendo, né? Que pode ser o que você está fazendo, né? O que você quer fazer, algo que você quer fazer que brilhou o seu olho ali, que faça sentido para você começar, né, a documentar. Então, eu comecei a documentar o que eu estava fazendo, né, para mim aprender e aplicar sobre como vender no Google. Comecei com Hotmart, depois passei para ClickBank e a gente faz outras hoje. Então, basicamente foi esse o requisito que eu coloquei como pauta. Quando eu comecei a postar alguns resultados, começou a aparecer esse serviço, né? Que é um serviço que você consegue fazer de casa, né? Então, você ensina a pessoa, não sei, a pessoa não está conseguindo destravar, você dá uma direção. Lembre-se que sempre vai ter pessoas acima de você e sempre vai ter pessoas abaixo de você. Que se você tiver um time, você consegue ensinar aquelas pessoas que estão iniciando. Porque você consegue dar direção para ela, como que faz, né, como que dá os primeiros passos, quais erros elas têm que exatamente fugir, literalmente, né? Sobre a análise do processo, aqui no caso, para a gente, Google Ads, né? Então, todo esse conceito. Então, além de eu começar a criar conteúdo, no começo a gente não ganha dinheiro com AdSense, não, tá? No começo, isso aqui, cara, é mixaria, tá? Muito pouco, né? Mas aí com o tempo você consegue, né? É aquela questão, é só jornada, entendeu? Então, eu não ganhava dinheiro com isso aqui, mas como eu produzia conteúdo, como que eu mostrando, documentando o que eu aprendi, o que eu coloquei em prática, o que foi que deu certo, né? Falando do nosso conceito aqui, para quem não sabe, nosso conceito de Google Ads na gringa, né? Que é hoje, mas eu comecei no Brasil também, tá? Então o conceito não muda muito, né? Eu lembro que eu comecei através disso. Então eu aprendia, mostrava o que eu aprendia e ensinava e trocava uma ideia aqui no próprio YouTube. Então eu comecei a criar conteúdo, começou a aparecer uma grana aqui vendendo. Ah, não, eu não quero aparecer. Tá, você pode criar um canal dark. Que seria um canal dark. Um canal dark para você criar vídeos, né? Usando as IAs hoje, dá para você fazer. Então você ganha aqui AdSense, né? Demora um pouco, né? Hoje em dia, o canal dark tem até um retorno mais rápido, né? Outra coisa que você consegue fazer criando canal. Canal review, né? Canal review de produtos. Então você vai falar de produtos, né? Pode ser gringa, pode ser Brasil também, né? Vou colocar aqui, ó, gringa e Brasil. O que seria isso? Inclusive, são pautas que a gente está adicionando dentro do nosso método, que é o método Viver de Gringa, para a pessoa começar, né? Eu sei que uma galera tem dificuldade, né? Inclusive que alunos falando, né? Que no caso está mais voltado para vender na gringa, né? Então tem alunos nossos aqui, ó, dando depoimento, tal. Não é o caso, mas por quê? A ideia da gente trazer essa pauta de conteúdos assim, que você consegue começar sem investimento, é para a pessoa fazer uma grana, né? E começar a fazer vendas usando o Google e a ClickBank, né? Fazer grana em dólar. Que aí você começa a escalar o seu negócio de uma pessoa só. Consegue entender? Que você começou aqui criando conteúdo no seu tempo livre, para quem quer aparecer. Para quem não quer aparecer, né? Você cria um canal dark, um canal de review, não quero aparecer. Então começa a fazer isso aqui. Isso aqui vai me dar dinheiro, né? Para mim, perdão, para mim começar a fazer Google Ads, ClickBank e também pode ser Kify ou Hotmart. Então o conceito é esse, você começar. Então eu faria assim, né? Eu faria assim. Cada caso é um caso, consegue entender? Né? Se eu aplico Ai, desculpa. Se eu aplico já algo, né? Tem muita gente que já aplica algo, né? Pode ser Facebook, na verdade, Meta Ads, pode ser Google Ads, pode ser Pinterest,
pode ser TikTok, né? Pode ser esse conceito geral. Se eu já estou aplicando algo e aquele algo já está me dando um resultado, né? Eu posso documentar. Quando eu documento, né, e mostro um certo resultado, que é o que a gente faz aqui, basicamente, né? Eu consigo vender mentoria, porque tem pessoas que querem aprender mais, né? E hoje em dia, devido a muitas pautas erradas, né? Vamos dizer assim, trouxeram os cursos digitais para um nível muito insignificante, devido às pessoas oferecer coisas absurdas, né? Sendo que para a pessoa chegar a um certo nível de resultado, ela precisa de um time, então as pessoas oferecem, faça 10 mil reais por semana, entendeu? Do jeito simples e fácil, como tudo trazendo algo fora do comum para as pessoas que estão começando e colocando que é fácil, então as pessoas estão meio que duvidando de conteúdo de curso, né? Então uma mentoria pode ser um diferencial, né? Então eu comecei dessa forma, tá? Tá, para dar ênfase aqui à situação, justamente é isso que eu quero colocar aqui para vocês, que vocês também podem começar com, né, com estratégias sem investimento, que é o canal Review, né? E também, como eu falei aqui, também não precisa investir, né? Você cria um conteúdo aqui no YouTube, seja mais prático possível, né? Comece só, porque se você não começar a não dar certo, você consegue começar a vender. As próprias pessoas vêm atrás, né? Depois que eu criei, né, o nosso treinamento aqui, que é o método Viver de Gringa, onde a gente tem, né, um método validado aqui para fazer vendas. Cara, de forma automática, assim, porque a gente usa o Google e às vezes a gente acaba vendendo ali no automático. Por quê? Porque a gente cria um anúncio e faz vendas lá na gringa e faz faturamento em dólar, que é bem diferente, né? Então a gente quer trazer esse conceito aqui para a pessoa começar. Não, eu quero começar a entender, mas eu preciso fazer uma grana, né? Que eu tenho pouca grana, ou não tenho nada, estou zerado. Então é importante que tenha esse conteúdo para a pessoa começar sem ter um investimento, né? Que demanda de um investimento maior para você vender na gringa, né? A maioria sabe como é que funciona. Então, eu começaria desse ponto assim, tá? Se gerar alguma dúvida, vocês perguntam aqui abaixo no conceito, entra no nosso grupo lá para trocar uma ideia, a gente está sempre aberto para isso, né? Então, vamos lá para o nosso segundo ponto aqui que eu vou te dar, presta muita atenção. Outra coisa que a gente faria aqui, basicamente, é o seguinte: fazer vendas como afiliado. Você consegue fazer vendas como afiliado sem fazer investimento e você consegue fazer vendas com investimento. Isso é um dos pontos mais práticos para você dar os primeiros passos. Não, como que você fez, como que você indica fazer. Bom, eu lembro que particularmente quando eu comecei a criar conteúdo, como eu falei acima com o canal, né? Eu já tinha minhas primeiras vendas, né? Na Hotmart, eu lembro, na Hotmart. Aí eu comecei a falar sobre Google Ads. Google Ads. Na Hotmart. Depois que eu comecei a falar sobre Google Ads na ClickBank, que é na gringa. Mas onde fica aqui as vendas, né? Sem investimento, né? Porque aqui, para você gerar a venda aqui, você precisa de investimento. Você precisa de uma conta do Google, de uma estrutura, para você gerar a venda na Hotmart ou na ClickBank, que é na gringa, certo? Mas como eu fazia para fazer vendas? Então eu criava conteúdo de ferramentas. Até hoje ainda faço, né? Então, ferramentas para criar pré-sell, né? Que é necessário. Estrutura, né? Estrutura. Peraí. Tá errado aqui. Estrutura, né? Para afiliado, que é a estrutura própria. Então, vamos lá. Super pré-sell hoje que eu uso, a ClickFast, por exemplo. Então, a ClickFast, além de fazer pré-sell, ela também faz as conversão de venda, né? Conversão de venda barra visita. Porque é importante para me entender se eu estou anunciando nos Estados Unidos, está tendo clique lá, né? E qual conversão é. Me entender qual é o público que está comprando, né? Também é a ClickFast. Certo? Aqui, estrutura própria. É a Hosting, né? Outra coisa que eu gosto, pré-sell review. Eu gosto, além da ClickFast fazer, a gente também tem a... Cara, falei na minha cabeça agora. Tem a Flow Pages, né? Tem a Flow Pages. Você consegue entender que quando eu começo a criar uma demanda, um negócio, um volume, uma estratégia, começam a me aparecer opções para aumentar o meu faturamento. Então, quando eu crio conteúdo, eu crio um vídeo aqui e eu falo das ferramentas. Né? Então, quando eu vou criar um conteúdo, eu digo, ó, essa ferramenta que vai te ajudar a fazer pré-sell. Ó, você que está começando, você precisa de uma estrutura para você fazer pré-sell. Então, você vai ter que comprar um domínio e hospedagem. Você usa a Hot. Se você quer marcar suas conversões, que na gringa, Google e gringa, normalmente você precisa de uma ferramenta para você ser mais objetivo, mais direto. Você precisa de uma ferramenta para você entender as visitas. Consegue entender? Então, quando eu começo dessa forma aqui, eu começo a ganhar uma verba através dessas indicações. Então, eu faço indicação, a pessoa compra e eu ganho uma comissão. Né? Que às vezes, se você negociar como eu negocio, né? Então, eu ganho comissões até de 40%. Então, se eu vendo uma ferramenta dessa aqui, que hoje ela custa em média R$ 1.000, né, anual, eu consigo ganhar R$ 400 cada indicação.
Então, onde você pode chegar fazendo isso? Lembra do conceito? Que é basicamente, se uma pessoa te der R$ 20 todo mês, já é bom. Mas se 100 pessoas te der R$ 20, que é justamente esse conceito, eu começo a criar, começo a empilhar algumas coisas, né? E vocês perceberam aqui que eu consigo criar tanto com um pouco investimento, como com zero investimento. Com zero investimento vai demandar de mais tempo e mais esforço. Mas eu consigo. Eu comecei a fazer, comecei a ter retorno. Qual que é a ideia? Você começar a fazer, melhorar, né? E reinvestir no seu negócio e em você. Que é o quê? Que é livro, treinamento, mentoria, palestra e etc. Basicamente funciona assim. Não tem uma jornada mais rápida. Talvez você consiga ter decisões melhores momentâneas para você ter picos mais rápidos de venda e fazer um faturamento e ter um negócio mais rápido. Que é que eu vejo que acontece. Mas normalmente muitas pessoas bate. Quando eu estou testando um produto, eu bato no produto, testo outro. A gente está sempre um passo de encontrar algo bom. Lembra de Albert Einstein, lembra de grandes mentores que tentaram diversas vezes. Então, se você tenta pouco, talvez não faça sentido esse mercado. Se você tem essa mentalidade que vai ser rápido, talvez não faça sentido, porque não tem caminho curto. Tem uma jornada de aprendizado, de investimento, de reinvestimento que você pode fazer para você crescer, tanto no orgânico, que é colocando o seu conhecimento para fora, de alguma forma ensinando, educando os outros, mostrando, né? Como eu falei, com mentorias, e também tem usando o tráfego pago. Também é um dos requisitos que a gente coloca aqui como pauta. Então, fique ligado e vamos para a nossa terceira dica aqui. Então, vamos lá. Nossa terceira dica que eu vou te dar aqui, basicamente é o seguinte: você pode, com o tempo, conforme você for crescendo, conforme você for tendo resultado, você consegue mentorar pessoas, né? Que eu já falei um pouco sobre isso. Então, você consegue criar mentorias. Você pode fazer isso em grupo e individual, que é um serviço, né, que você faz, certo? E também você pode criar um treinamento, né? É justamente o que a gente fez aqui. Com o tempo, vocês vão perceber que as pessoas começam a pedir: não, por que tu não me ensina isso? Não, por que tu não coloca isso em prática? Conforme a gente vai treinando algumas coisas, né, a gente vai colocando. Qual que é o conceito hoje da nossa pegada aqui, por exemplo? Então, o nosso conceito que a gente quer colocar em prática, a gente quer criar meio que um ecossistema. Porque eu percebo que tem pessoas e pessoas. Então, a gente cria um ecossistema da pessoa entrar vamos dizer, nessa comunidade nossa, e a pessoa começar com pouca verba. Então, ela vai ter direção para ela fazer verba, né? Trazendo um contexto de conteúdo orgânico. E aí ela pode criar um canal, a gente vai mostrar como é que a gente faz, né? Ela pode criar um canal review, ela pode criar um canal dark, e tem um bônus, eu ia até falar, mas eu vou puxar aqui o gatilho, que eu acho que é algo que está muito em alta, que as pessoas têm que começar a olhar de forma diferente, e a gente vai fazer isso, porque a gente precisa até para trazer para nós, né? Então, são coisas que você vai começar sem grana, que é importante você entender para você começar. Eu sei que tem pessoas que precisam começar sem grana, que faz tempo. Cara, acontece demais isso. Então, o TikTok Shop é uma plataforma onde tem um funil muito curto, vamos dizer assim. Porque a pessoa vê o conteúdo, né? Normalmente conteúdo viral, então tem que aprender a fazer esse conteúdo viral, né? Lá. E lá o funil é muito rápido, que tá tudo lá, né? Então você clica ali no botão, se o seu cartão estiver cadastrado, que é o cartão das pessoas, já facilita muito, que já entra, já faz todo o processo. E lá todo mundo quer ganhar. Você quer ganhar porque você está criando conteúdos, você pode indicar um produto, pode ser, se eu não me engano, só pode indicar produtos nacionais. Mas claro que uma hora vai chegar a criar produtos lá de fora. Então, vai estar tudo lá. Porque você quer ganhar criando conteúdo, né? A plataforma do TikTok quer ganhar a porcentagem dela. E a pessoa que está vendendo quer ganhar. E a ferramenta que está vendendo. Então, 4 pessoas querem ganhar. Você, né? A plataforma, que vamos dizer que seja uma plataforma nacional, né? Que é uma plataforma de afiliado. O TikTok quer ganhar, né? Também. E o produtor. Então, 4 pessoas querem ganhar, né? Então, isso é muito importante. Você consegue fazer isso, né? Com alguns hacks que a gente vai trazer. Então, basicamente, o terceiro passo é isso. Isso que eu acabei de falar, né? Você criar mentoria, você pode criar em grupo individual, dependendo do seu time, né? E também você pode criar um treinamento mostrando o passo a passo que você fez, né? Você pode criar sala para ajudar as pessoas, mentorias em grupo também, para dar mais um upgrade, né? Inclusive, estou até devendo para os alunos, a gente vai começar ainda esse mês, né? Devido às paradas aí. Então, depois que eu comecei a criar um conteúdo. Então, lembra que eu comecei a fazer primeiros agregados? Eu comecei de tal forma, como eu coloquei aqui, depois eu vim para cá, depois que eu vim para cá. Isso eu sozinho. Então, talvez com o tempo você. É importante, né? Eu lembro que um tempo eu tinha um cara que fazia as minhas thumb, aí comecei a usar um cara que fazia a minha edição, só que eu achava muito caro no começo para fazer edição de vídeo. Então eu acabei aprendendo aqui, tentando fazer o mais simples possível, porque eu tinha que me virar, entendeu? Espero ter aberto a sua cabeça de alguma forma e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!